Sejam bem-vindos ao Fortes Talk, esse é um especial do Entre Elas, um espaço criado para te ajudar a passar as barreiras da fase feminina com mais segurança, saúde e qualidade de vida. Eu sou Amanda Grave, nutricionista especialista em saúde feminina e menopausa. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a saúde íntima. Uma parte do corpo em que acaba sendo esquecida, mas que interfere muito na saúde, no prazer sexual, na questão de dores, de postura, de qualidade de vida. Oi, eu sou a Ana Escher, sou fisioterapeuta e sou especialista em saúde da mulher. E hoje eu tô aqui para conversar com a Amanda, né, sobre esse assunto da saúde da mulher. Então tá, e me diz uma coisa, Ana, qual é o tópico que tu mais percebe que gera vergonha, receio ou dúvida nas mulheres do que tu mais escuta em consultório? De quando que eu preciso fazer a fisioterapia pélvica? Eu acho que esse é um. Eu não sei se eu preciso. Será que eu só preciso de fisioterapia pélvica quando eu perco xixi? Será que só faço terapia pélvica quem tem incontinência urinária? Né, então, essa é uma dúvida. E existe outros tópicos, existem outras questões, né? Outro também muito comum é a questão da secura vaginal, que todo mundo fala, né? Mas aí exatamente sobre isso que eu quero falar, né? Que existe outros motivos pelos quais a gente tem que procurar a fisioterapia pélvica. Tá, diz aí pra nós quais motivos tu acredita. Além da incontinência urinária, né, que é o número um, né, é a dor na relação sexual, né, nenhum tipo de dor na relação sexual é normal, né, então, seja uma ardência, seja um desconforto, né, qualquer coisa relacionada, dificuldade de chegar ao orgasmo, relacionado à relação sexual como si só, pode já é um indicativo de que você tem que fazer fisioterapia pélvica. Outro motivo, eu fui lá fazer, sei lá, um crossfit, uma musculação, fui fazer uma corrida e Uhum. tive escapes de urina, também é um motivo, né, não que não seja só incontinência urinária, mas também é um motivo. Eu tenho dor no quadril, eu tenho dor lombar, eu já fiz tudo, já fui em tudo que é lugar, já tratei, ninguém acha o que eu tenho. Pode estar relacionado ao assoalho pélvico, né, tem que fazer uma avaliação pélvica. Porque quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente está falando em disfunções do assoalho pélvico, dos músculos do assoalho pélvico, Hum. né, então pode ser várias coisas, não é só a incontinência urinária. Super importante. E um ponto também que eu acho que é importante lembrar é o fato de que isso não tem a ver com idade. Porque mesmo mulheres mais jovens que não estão ainda no período da menopausa, porque hoje se fala muito de secura vaginal no período da menopausa, né, questões ali relacionadas à dor em consequência dessa secura vaginal, mas tanto na menopausa, acredito que não é só esse ponto da secura vaginal, acho que tem outros e que a fisiopélvica pode auxiliar, quanto também entender que mulheres mais jovens podem estar passando por isso e às vezes não falam isso com ninguém ou não entendem, e esse é um espaço da fisioterapia pélvica, né, poder trabalhar essa questão que interfere também no ponto de libido. Então acho que eu quero trazer agora levantar esse tópico aí que gera muito tabu, enfim, não às vezes não é muito falado, mas que não é só no período da menopausa que diminui esse libido. Às vezes a gente vê mulheres jovens que também têm essa tendência, essa dificuldade, não entendem, às vezes a ver com dor, a ver com a questão da secura. Então tu diria que, nesse aspecto, pensando na questão da libido, a fisioterapia pélvica pode auxiliar nesse ponto? Sim, e muito, né, na questão da libido, porque a libido ela é relacionada a diversos motivos, né, não vai Uhum. ser só um. E a fisioterapia pélvica, se o motivo pelo qual ela tem essa diminuição de libido está relacionado a uma disfunção da musculatura, de estar muito flácida, né, que não consegue ativar esses nervos de forma correta, né, para poder ter um orgasmo, para poder ter um maior prazer sexual, vai estar relacionado à fisioterapia, mas não é o principal, né? A libido é, digamos assim, que é um bônus que vai vir junto com esse tratamento, né? Uhum. E a questão das idades, né, que tu falou assim, não tem idade para fazer fisioterapia pélvica. Tem criança que precisa fazer fisioterapia pélvica porque tem dor pélvica crônica, ou porque não consegue fazer cocô, ou porque faz xixi na cama, né, ou porque Nossa. perde xixi também. Também existe incontinência urinária infantil, porque a incontinência urinária ela tem diversas causas, né? Então,
É comum em todas as idades. Então, fisioterapia pélvica não é só para idosos, né, não é só para mulheres na menopausa, é para todas as idades e para todos os sexos, tanto feminino quanto masculino. Exato, acho que a gente levantar hoje esses pontos, assim, de essenciais que a gente pode entender, bom, é o momento de eu procurar essa fisioterapia após ser assistida, acho que é muito importante o que a gente tá falando, porque até nessa questão infantil, às vezes, os pais acham que é uma questão de birra, né, "Ai, a criança tá Sim, fazendo birra, tá perdendo xixi, tá fazendo cocô, enfim, tá com essa dificuldade de fazer cocô", e muitas vezes não é, pode ser uma disfunção ali. E nesses pontos, o que que tu diria que são sinais de que essa saúde pélvica não tá boa? sim, ela vai dar sinais, né, lógico. O primeiro sinal que todo mundo nota normalmente é a perda de urina, né. "Ah, eu fui fazer um negócio, fui tossir e saiu um xixizinho. Ah, eu tenho que sair correndo para ir no banheiro. Eu não aguento esperar para ir no banheiro que quando me dá vontade, às vezes eu não consigo nem sentar no vaso, sai um pouco de xixi". Isso já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Uhum. Se esses sinais acontecem muito lá de vez em quando, ok, vamos dizer que é normal. Agora, se é sempre, ou quase sempre, ou muitas vezes, aí a gente já vai chamar a atenção, tá? E Porque tem coisas que são normais. e não normalizar quando não é normal, porque, assim, eu escuto às Exatamente. vezes pacientes falar: "Não, agora eu diminuí a quantidade de água que eu tomo, porque senão eu tô na rua e aí eu tenho essa urgência de fazer xixi, e aí eu fico com medo de acabar fazendo no carro ali mesmo", ou enfim, eu acho que acaba causando limitações por normalizar algo que tá indicando um sinal que não tá tudo bem, né. Tanto a questão ali do xixi e às vezes eu escuto, assim, pessoas que correm, né, eu faço cross, corro, Uhum. então às vezes eu escuto mulheres nesse ponto de normalização. Durante os treinos, durante uma corrida e durante uma prova, e pode ser um sinal real de que a tua saúde pélvica não tá legal. Sim, principalmente em atletas de que levantamento de peso, para nenhuma situação é normal, tá? É comum pessoas que pegam mais carga, que fazem mais saltos, que correm grandes distâncias, terem perdas urinárias, mas isso não quer dizer que é normal, tem tratamento para isso. Uhum. E os sintomas de que tu precisa fazer uma fisioterapia pélvica não é só o xixi, né? Também é a questão, tô tendo relação sexual e tô sentindo uma ardência, ou começa com uma ardência, mas depois melhora. Já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Quando eu fico sentada, eu sinto dor nessa região pélvica, né? Uhum. Também já é um sinal. Aí eu sinto muita dor no meu quadril de um lado que não melhora, que não tem sinal também de que precisa de fisioterapia pélvica. Então, a gente tem vários sinaizinhos que tu vai percebendo, né. Mas eu acho que, assim, o principal que as mulheres notam é a incontinência, né, a perda de urina, que é uma coisa que incomoda, daí tu já percebe que tu não Uhum. tem a questão da libido, né, da secura vaginal, que aí tu Uhum. começa a ter mais percepção de que tu tá precisando de uma ajuda profissional. Uhum. E E a ne gestação, né, é, eu ia porque falar tem sobre essa área da pélvica também, aham. né. Eu ia comentar nesse caso, assim, também nessa questão da gestação, mas até antes disso, pacientes também com endometriose, né, poderia Sim, auxiliar muito nessa endometriose, questão é. da dor pélvica, né, Sim, da porque ques ela entra dentro da dor pélvica crônica, né, a gente uhum. entra dentro desse universo, digamos assim. Exato, então eu acho que nesse ponto de vida é muito importante, porque a gente estava falando das mulheres em que já têm alguns sintomas, mas até aquelas que ainda não têm, vão pensar na prevenção, né, porque Prevenção. às vezes a gente vê ali mulheres, tá, com 60 anos, 70 anos, tendo esse problema aí com a urina, enfim, mas não é só nesse momento, a gente pode pensar de uma forma preventiva. Tu diria que tem como a gente prevenir para não ter essa incontinência Sim, urinária com tem a sim. fisiopélvica? O assoalho pélvico, a musculatura pélvica, é uma musculatura como qualquer outra do corpo, né, então ela tem que ser treinada. Então, quanto antes tu começa esse treinamento, menor vai ser a chance de tu ter problemas futuros, né. Porque sim, é natural com a menopausa poder já ter queixas. Tem mulheres que têm, outras não têm. Por quê? Por que que isso acontece? Porque tem mulheres que Uhum, têm um assoalho pélvico mais preparado e outras menos preparado. Mesmo às vezes ela não fazendo os exercícios. É uma questão genética, isso uhum, não tem explicação. Mas com certeza a mulher que se preparar antes, ela vai ter menor chance de ter algum problema futuro, né? Até da questão da secura, da incontinência e de outros fatores, né, porque tu vai uhum. estar com aquela tu vai se conhecer melhor, tu vai saber que aquela musculatura está funcionando, né, o teu conjunto muscular todo vai estar funcionando, porque quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente não vai falar só do assoalho pélvico,
vai falar de outras partes do corpo também, abdômen, lombar, né, Uhum. diafragma pélvico, diafragma respiratório, então é um conjunto, né, que vai funcionar, né, E que então tem que ter um equilíbrio total disso tudo. E vamos considerar que muitas vezes a gente não tem consciência nenhuma dessa questão abdominal, enfim, Sim, sim, muscular ali, a questão da respiração. Então, acho que esse trabalho também educacional é super importante. E tanto para a mulher colocar como dentro do plano menopausa dela, acho que vale a pena fazer essa com avaliação certeza. da questão pélvica, né? Sim. Faz parte do plano de tratamento, assim como pensar em reposição Ação hormonal, hormonal, essa nutrição, nutrição, na massa muscular, tem que pensar também na saúde íntima a saúde interna. íntima. Nesse ponto da saúde íntima, além, né, claro, dos exercícios ali feitos nas sessões de físio, enfim, tem algum outro exercício, esporte que pode melhorar essa questão? Treinar lá na uma musculação, alguma coisa assim, ainda assim trabalha ou precisa ser durante a fisiopélvica? Então, todos os exercícios físicos que tu fizer, seja musculação, seja crossfit, tudo tu vai trabalhar assoalho pélvico, não diretamente. Quando nós estamos trabalhando na fisioterapia pélvica, a gente está isolando essa musculatura, a gente está trabalhando pensando somente ali. Mas quando tu faz uma atividade física, tu trabalha todos os músculos, né. E por isso que é importante tu ter consciência dessa musculatura, porque Uhum. quando tu chega lá para fazer um salto, tu saber se tu tá compensando ali ou não. Ana, um ponto muito importante que eu escuto às vezes das pacientes é o fato de acordar durante a noite para fazer xixi, às vezes mais de uma vez, 3 vezes na noite. Isso pode ser um sinal da questão pélvica ou a sessão ela pode auxiliar com que isso diminua? Sim, a gente chama isso de noctúria, que é essa vontade de fazer xixi na noite, né. Se tu levanta até uma vez na madrugada, é considerado na literatura normal, tá. Mas se for parar para pensar o quanto isso atrapalha o sono da pessoa, né. O Uhum. problema é acordar, ter que voltar a dormir, tem gente que não consegue retomar esse sono. Então, a noctura ela é diagnosticada já depois que tu levanta de 2 a 3 vezes para ir no banheiro. E tem pessoas que chegam a levantar de 8 a 9 vezes para ir Nossa, no imagina. banheiro. A pessoa não Uhum. tem qualidade nenhuma de sono. Então, sim, é um dos principais sinais de que está acontecendo alguma coisa na bexiga e pode estar relacionada a outras patologias também, né, o que que é muita coisa que eu às vezes eu descubro que é que quando a pessoa chega com essa queixa só da noctura, pode estar relacionada à apneia do sono, Uhum. né, então é um sinal também de apneia do sono a questão da noctúria, mas sim, é sinal É um sinal de e importante tratar, né, porque no momento em que interfere no sono, interfere em toda uma tudo. cascata hormonal, interfere em tudo, o humor, em sim, regulação de fome, né, claro, aqui ressaltando que tem uma questão também de hidratação ao longo do dia, né, às vezes as mulheres elas passam a café, a chimarrão ao longo do dia todo, deixa pra Sim, tomar água à noite, vai acordar pra fazer xixi, então regular melhor essa hidratação ao longo da noite é importante, sim. cuidar o consumo do café, porque vai estimular também no período noturno, mas além desses hábitos, estilo de vida ali do dia a dia, né, é pensando também nessa questão que pode ser um sinal de saúde pélvica mesmo Pélvica. e resolvido, tratado, melhorado, né. É, e dentro da fisiopélvica, a gente vai fazer o tratamento comportamental, que é essas mudanças de comportamento, Uhum. aonde vai entrar a questão nutricional, vai lá na Amanda, vamos lá ver o que está acontecendo na tua Uhum. alimentação, tu ingere muitos estimulantes, muito café, Uhum. chocolate, depende, cada pessoa é diferente, tá, às vezes a gente para uns faz diferença e para outros não. E tem pessoas que alteram tudo e continuam tendo ainda, né, então, e mais a questão pélvica, mais a questão de trabalhar essa musculatura, entender se é uma bexiga hiperativa, se é um músculo que está hiperativo, se é a musculatura que não está sustentando, se é uma apneia, o que que é que está acontecendo, para depois a gente traçar Acho esse que esse é o o ponto importante, né, porque aqui a gente busca justamente entender a raiz do problema e não só, não assim, só só resolver o tapar ele sintoma, o é. sintoma, então entender da onde que esse sintoma ele tá vindo, né, e quais Exatamente. possíveis causas, e a gente vai usar as ferramentas que a gente tem para poder ajudar essa mulher. Ainda nessa questão do xixi, infecção urinária, candidíase de repetição.
Isso é uma coisa que eu vejo acontecer na prática, principalmente com mulheres ali no período do climatério, da menopausa, né, devido a toda uma mudança hormonal, mudança na microbiota vaginal, então fica mais suscetível a isso acontecer, às vezes um sistema imune diminui, né, hábitos ali que ela tem no dia a dia, ou está histórico, né, tem mulheres que têm candidíase de repetição a vida toda quase, e não tratam da forma que, né, poderia ser tratado. Sabe? Mas nesses 2 casos, assim, a questão do assoalho pélvico, a questão pélvica em si, ela influencia? Ela pode ajudar? Sim, principalmente na incontinência urinária. Na incontinência urinária não, na Infecção infecção urinária. urinária. Por quê? Porque muitas pessoas têm a que a gente chama de residual, faz xixi, mas fica um pouquinho lá dentro da bexiga, e esse Uhum. pouquinho que fica ali dentro pode ir acumulando e ali formando bactérias, e aí aumentando casos de cistite, depois já evoluindo, né, para uma infecção urinária. Então sim, tu conseguir esvaziar essa bexiga por completo, já ajuda, né, e muito a tu evitar que tenha esse residual ali dentro. E a questão da candidíase é também um tratamento multidisciplinar, não é só o Uhum. fisioterapeuta pélvico, a gente faz o uso de fotomodulação, tipo laser, ajuda muito, né, mas o principal é a alimentação, a questão da, Uhum. né, ali de mudar toda a questão dos probióticos, né, Isso, a modulação prebiótico, intestinal que a gente intestinal, chama, né, se isso o a exatamente, que inflamação. daí entra mais na tua área, Uhum. que é o que eu indico, ó, vai primeiro no nutri, vai primeiro ver o que Sim. tá acontecendo aí no teu nutricional, às vezes até a pessoa tem alguma alergia alimentar e não Uhum. sabe, Piorando. normalmente está relacionado a alguma coisa assim. Sim, com certeza. A fisioterapia pélvica já não vai ter tantos benefícios na candidíase, ela vai vir, assim, só como uma ferramenta auxiliar, E né. me diz uma coisa, como é que funciona essa questão do laser e, enfim, dessa foto que tu comentou agora? Tá, o Como laser, funciona? nós ainda temos muito poucos estudos relacionados ao laser e a candidíase, e até essa questão mais pélvica, né. O que a Uhum. gente nota, assim, que ele melhora muito, pacientes que estão fazendo tratamentos oncológicos, Uhum. radioterapia, né, essa fotobiomodulação ajuda com esses tecidos, né, para eles se recuperarem mais rápido, aliviar as dores, diminuir aquele processo inflamatório que gera. Uhum. Também ajuda nas cicatrizes, cicatrização, melhorar ali a questão de circulação sanguínea, né, mas específico para candidíase ainda a gente não tem artigos que são, como é que é, evidências, né, Mais categorias específica. A, mais Uhum. específicas que vão, mas sim, se usa muito e algumas pessoas na prática clínica veem resultado, né, Resultado. num LED azul, Uhum. usar essa fotobiomodulação para melhorar. E essa fotobiomodulação ou laser, ele pode ajudar também na questão da secura vaginal? Sim, só que aí nós vamos entrar num outro universo, outro tipo de laser, né, que é muito polêmico também, né, que aí a gente já entra Polêmica. que já entra nessa questão de que existe 2 vertentes, né, Uhum. que funciona, que não funciona, que são, né, então é mais complexo. Não é Uhum. o mesmo laser que a gente usa no consultório do E fisioterapeuta, né. todo o contexto, né, eu sempre falo para paciente: "Olha, é Todo um o combo, contexto, pensa é. sempre no combo, porque não vai ser uma coisa que vai resolver, não vai ser apenas a sessão de físio, não, porque a secura vaginal tem a ver também com modulação hormonal, tem a ver com a parte nutricional, então, é um combo que feito vai melhorar com que isso aconteça, às vezes, cada caso também de entender desde quando essa mulher tem, se não tem alguma questão ali de trava comportamental que faz com que ela não tenha uma lubrificação boa, Sim, e que teve sim. a vida inteira isso e que agora piorou no período da menopausa, que a tendência é essa, né. Às vezes coisas em que estavam ali camufladas ou silenciadas, elas na verdade só pioram nesse momento Nesse que a gen período, que a é. mulher fica mais vulnerável hormonalmente, mas muitas coisas já estavam ali só sendo tapadas, digamos assim, né. Uhum, isso mesmo. E um assunto agora um pouco tanto quanto polêmico, ou que gera dúvida nas mulheres, mas a questão de gases vaginais, isso é normal, não é normal, pode ser um sintoma, não? Bom, os flatos, gases vaginais, Gases né, vaginais. não é normal, né, nem é comum, mas não é normal. E é, assim, já um sintoma, um sinal de flacidez da musculatura do assoalho pélvico, ou seja, ele consegue entrar ar com muita facilidade nessa musculatura, né. O Uhum. porquê que isso está acontecendo? Não está acontecendo a contração
suficiente ali dentro da vagina, né, então entra Ares com muita facilidade. Nem sempre quer dizer que essa musculatura seja fraca, às vezes ela não está ativando, né, Uhum. porque às vezes porque as pessoas sempre pensam: "Ah, é fraco, é fraco, é fraco", mas não é, nem sempre é fraco. Eu já atendi pacientes e casos que a pessoa tinha flatos vaginais, mas a musculatura era completamente normal, né, então ela não ativava da forma certa ou fazia muita força com essa musculatura, né. Uhum. Então pode ter outras causas, né, mas sim, é um sinal bem evidente de que nós já tá com algum sinal de disfunção do assoalho pélvico. E muitas mulheres sentem isso durante a relação sexual, É durante bem fazer um comum, exercício, uma elevação pélvica, alguma coisa assim, Sim. que acaba percebendo e sentindo, né. E acontecer é que nem aquela mesma coisa, se acontecer às vezes, esporadicamente, ok, foi um ar que Uhum. entrou ali, ok. Agora se tá sempre acontecendo, até os gases mesmo, né, também é um sinal de porque a gente pensa em assoalho pélvico, mas só na vagina, né, não pensa no intestino. Uhum. Constipação também é problema de disfunção do assoalho pélvico. Além de melhorar a alimentação, também tem que melhorar a questão pélvica. Por quê? Tá fazendo tanta força assim para fazer cocô, será que não tá danificando o teu assoalho pélvico? Será que não tá acontecendo alguma coisa, né? Então tem muitas mulheres que vêm procurar fisioterapia pélvica por prolapso do reto, né, que é o reto sair para fora, né. Uhum. E é bem comum, mais do que a gente imagina. Imagina uma mulher que teve, sei lá, 2, 3 partos normais na vida dela, nossas avós que tiveram 8, 9, Uhum. né, Uhum. como é que não vai ter um problema no reto de tanta força que fez, né. Então, o fazer muita força para fazer cocô danifica muito o assoalho pélvico, assim como fazer muita força durante o parto. E aí depois esse parto fica, Se fica danificado. danificado. E sim, tanto o parto normal quanto a cesárea danifica o assoalho pélvico. A cesárea por causa do corte, né, e Uhum. também o peso da gestação, tudo vai depender quanto que tu ganhou de peso, o Uhum. peso do bebê, isso também tudo vai interferir. Mas as pessoas acham que só precisa de fisioterapia pélvica quem quer ter parto normal, ou quem teve parto normal, pós-parto. Não, fisioterapia pélvica é para todos os tipos de parto, né, Sim, seja vai ter um cesárea, bebê. seja vai ter um bebê. Claro que o parto normal, às vezes, pode ser que, traumatize mais esse assoalho Uhum. pélvico pela força, pela mãe não estar preparada para esse parto, por não ter feito a fisioterapia pélvica durante a Uhum. gestação, de não saber como fazer essa força, ou de fazer muita força, né, ou desse bebê ser muito grande, né, ou desse bebê ser, ou dela ter ganhado muito peso, né, tá obesa na gestação, isso tudo vai interferir. É super importante. Então a gente já falou que tem que estar no plano menopausa e tem que estar no plano fertilidade também, É, né, em gestação vez não é pré, só fazer reposição de vitaminas, não é só, enfim, melhorar a tentantes, né, alimentação, nas tentantes. tendantes. As tentantes têm que ver como é que tá o assoalho pélvico e também ir trabalhando isso para saber fazer a força corretamente, né, para ir trabalhando isso e não ficar com algo danificado, assim, É, depois um trauma desse muito um grande, trauma né. muito grande. Porque é normal depois da gestação tu ter queixas até de perda, algumas mulheres não têm, Uhum. mas a grande maioria vai ter perdas urinárias, até os 2 anos da criança a gente ainda tá dentro de uma faixa de normalidade, né. Então, uma pessoa que prepara bem o assoalho pélvico dela antes do parto, no pós-parto, ela vai se recuperar muito mais rápido. Uhum. Esse exemplo, por exemplo, você tá já percebe a questão do xixi, já percebe a questão dos flátulos ali Uhum. vaginais, né, e tá pensando em ter bebê, bom, é agora o momento de fazer uma É, avaliação, ver como é que as coisas estão e já começar a trabalhar isso, é né. sim. E, assim, eu preciso hoje voltar na questão da constipação, porque muitas mulheres normalizam, mas, assim, extremamente essa Uhum. questão, né. "Ah, não, porque a vida inteira meu intestino é preso, a vida inteira eu fui constipada. Não, eu sou assim desde criança. Minha mãe, meu pai falava que eu era assim. Não", sabe, ok, né, ficou comum na tua vida, tu te acostumou, mas não que isso é normal. Às vezes, desde criança, tu come algo em que te faz mal. Às vezes, desde criança, tu é sensível a alguma coisa e não sabe. Desde criança tem uma disfunção ali em relação ao intestino e não sabe. E aí tu foi normalizando isso ao longo da vida e, claro, vai piorando, né. E então é importante investigar, ver, porque tem como modular e tem como melhorar. Porque mulher constipada é uma mulher que é mal-humorada, é uma mulher que se sente inchada, que tá sempre com a barriga estufada. Então isso tem como
né, melhorar, tratar, tanto com a parte ali auxiliar da fisiopélvica, quanto a parte alimentar também, enfim. E outra é a questão de que, às vezes, a mulher piorou também dessa questão da constipação no período da menopausa, isso é uma coisa que eu percebo também, né, tem uma mudança intestinal ali e que por vezes faz essa piora de constipação, seria um ótimo momento ali para auxiliar na questão da fisiopélvica também trabalhar isso em Sim, sim, conjunto. sim. É, e porque tem a questão hormonal, né, da menopausa, que a gente sabe que é constipação. Por isso que as mulheres têm muito mais constipação que os homens, né. Os homens às vezes vão 3, 4 vezes no banheiro por dia. A mulher vai uma vez e E quando olhe lá, vai. e comemora quando vai, E também tem comemora. a questão até eu não vou sair no meio do trabalho, de ter vergonha, começa ali, né, e isso já começa a ser enraizado na mulher desde pequena, né, Uhum, que a gente vê que o homem nunca tem a vergonha do cocô, que nem a mulher tem a vergonha do cocô, uhum. né, por ser aquela coisa: "Ai, tu é mocinha, tu não Aham. pode, tu não sei", né. Então isso também contribui, né, a questão, como é que a gente vai dizer, cultural, Sim, né. A com gente vê que o certeza. principal e quase todas as mulheres que eu faço avaliação, quando eu pergunto assim: "Tem constipação?", "Sim", "Ah, eu tinha", "Ah, eu já tive", todas relatam. Os homens nunca, olha, é muito pouco. É muito Tem, pouco. mas é muito pouco e normalmente está relacionado já a algum problema, alguma, né, Uhum. alguma questão já de uma dor pélvica crônica, de algo ali já mais, Relacionado, específico, a sim, mulher sim. não. E eu também sempre oriento, vamos primeiro é nutricional, né, segundo para relaxar, para conseguir relaxar esse assoalho pélvico, né. Com certeza, às vezes tem uma questão de motilidade ali intestinal mesmo, que os movimentos do É, intestino para eles não, funcionar. né, não tão eficientes. Daí essa mulher ela já vai estar comendo mamão, já vai estar comendo aveia, já vai estar É, tomando água, aí comendo salada e ainda assim não indo no banheiro, né. Então é importante tanto analisar a nível alimentar, mas por vezes também entender que não é só isso, né, e que se é um e caso tem que crônico, relaxar ali aquela exato, às vezes a mulher musculatura. não tem tempo para ir no banheiro, vamos considerar, às vezes tá tensa, estressada, irritada, não consegue ir também, né, essa questão emocional faz muita diferença Fica em conseguir segurando, ir. né. Exatamente. E entender que nem sempre só vai ser ali o "Ah, minha alimentação já é boa, tá, mas será que ela tá adequada para agora, para o teu momento, para a quantidade que tu precisa? Vamos entender melhor?". Então, por vezes eu vejo que isso melhora, e se é uma questão crônica e não melhorou ainda assim com a questão da alimentação, é um bom ponto aí para ver se não tem alguma questão também de assoalho Sim, pélvico. porque às vezes porque tá muito tenso também não consegue fazer o cocô, né. De tanto já ter feito força, de tanto já ter doído para fazer o Uhum. cocô, essa musculatura vai ficando cada vez mais irritada, digamos assim. Então a gente também tem um processo ali de soltar, de fazer uma liberação, porque liberação miofascial não é só para os músculos que a gente está enxergando, também para os Hum, músculos que estão dentro, né. Então sim. liberar por dentro da vagina, por dentro do ânus, né. Isso tanto para homens como para mulheres, porque os homens também têm essas queixas, né, de dor na relação, de dor. Uhum. Então, hã, é importante quando tem a constipação, perceber alguns sinais ali de que se não o assoalho pélvico também não tá, eu sinto uma bola quando eu tô sentada, parece que tem uma bola de tênis ali, uma bola de golfe, uma coisa. Uhum. Isso é um super sinal de que tem uma coisa errada com o teu assoalho pélvico. Não é normal tu sentar e sentir que tá sentado. Se tu for perguntar pra maior parte das pessoas, ninguém sente isso, né. Uhum. Então não é certo. Então, sim, a fisioterapia pélvica também entra na área da constipação. Da Então se constipação. tu sofre da constipação, pense também em fisioterapia pélvica, se tu não tá Uhum. fazendo muita força para fazer esse cocô, né, Uhum. se tu já não fez muita força e já não tá danificado, né. Anteriormente, né, ao longo de uma vida inteira se acostumando com essa questão do intestino Exatamente. preso. Certo. E me diz uma coisa, quais são os principais hábitos, assim, ações que as mulheres fazem, piora a saúde do assoalho pélvico, mas elas nem sabem, o que que tu diria? Ah, tem vários, mas o principal, né, academia, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo de um tipo de esporte, o crossfit, que é o, né, que tem mais reclamações das mulheres. Tu saltar caixas, né, fazer muito volume de treino, isso tudo vai danificar o assoalho pélvico se não está sendo ativado da forma correta os músculos abdominais, Uhum, né, a região lombar, tudo tem que estar funcionando, né. Então não adianta tu ter um core muito fraco, né, não ter uma consciência corporal e querer fazer grandes volumes de treino. Esse uhum, é o problema não é tu fazer, né. Eu acho que pode saltar, pode tudo,
Só que tem que ter uma consciência corporal e entender que tu tem que ter um core que esteja preparado para essas atividades. A partir do momento que está tudo funcionando, tu pode fazer o exercício que tu quiser. E sempre cuidar com o volume. Se tu vai saltar várias vezes durante a semana, tu tem que pensar assim, durante toda essa semana, quantos saltos eu dei? Ah, sei lá, dei mais de 400 saltos. Não acha que é muito salto para um assoalho pélvico? Um dia tu não precisa saltar. Ah, hoje Uhum, eu não vou saltar, hoje eu vou só subir e descer aqui a caixa, porque hoje vai ter ontem teve corda, amanhã tem uhum, caixa, tem coisa. Para que saltar todos os dias? Diminui ali uhum. tu vai avaliar, né? O que porque assim, não dá para dizer que a questão de saltar não vai prejudicar nada o assoalho pélvico. Vai, porque a mulher não foi feita para fazer todo esse volume de salto. Ela pode saltar, mas não tanto volume, que nem muito volume de carga, né? A uretra feminina, ela é bem pequenininha, né? Uhum. Então ela vai ter maior chance de escape de urina, né? É ter esse preparo, né, acho que porque a cabeça vai, né, a cabeça durante o treino, a coisa ali pegando, Sim. enfim, daí tu faz tudo e depois que tu vai ver, tipo isso, né. Mas e aí? E o corpo tá preparado, não tá preparado? Será que tá piorando alguma questão, né, então acho que esse é um ponto importante. Além da questão do esporte, quais outros hábitos poderiam prejudicar sem saber? A constipação, né, que nós já falamos, Fazer né, muita força para fazer fazer muita cocô? força, a questão da gestação, de ganhar muito peso, a obesidade, eu acho que a obesidade é causadora de vários problemas, né, isso aí já está mais que comprovado na ciência, né, Uhum, o sedentarismo, né, porque daí tu não tem força nenhuma de core, de nada, tu vai começar a compensar. Também o que prejudica o assoalho pélvico, aí nós vamos entrar também numa área bem polêmica, são as cirurgias plásticas, né, abdominoplastia, né, tu compara esses cortes que tu faz nessa região abdominal, tanto da cesárea como do abdômen, tu uhum, acaba desativando mais essa musculatura mais infraabdominal e aumenta a chance das disfunções do assoalho pélvico. Né? Não quer dizer que não possa fazer, sim, uhum, mas tem que ter um acompanhamento em conjunto, tanto do pós-cirúrgico, tanto da fisioterapia, né, convencional ali, do pós-cirúrgico, da dermato, né, funcional, uhum. como também depois procurar um fisioterapeuta pélvico para ver se esses músculos estão se ativando corretamente, porque assim, é muito comum as mulheres, após essas cirurgias de abdômen, sentirem dor lombar e incontinência urinária. Tá? Então, também é um dos motivos. Que eu me lembre agora, acho que esses são os principais, assim, que as pessoas percebem mais no dia a Uhum. dia, né. Nossa, essa questão da cirurgia ela é muito importante, porque É. é uma coisa que a gente não pensa só: "Ah, tá, cicatrizou, melhorou, recuperou, diminuiu o inchaço, edema", enfim. Mas e além disso, né, a questão da cicatrização, porque é uma coisa que não é, assim, intuitiva, né. Não. Às vezes tá tendo ali algum problema devido a essa questão da cicatrização mesmo, e às vezes cirurgia que a pessoa já fez há 1000 anos e tá Sim, piorando essa sim. questão das dores, né. É, e aí quando a gente fala em cicatriz, também a gente entra um pouco dentro da fisioterapia pélvica, principalmente quando a gente fala em cicatriz de episiotomia, né, Uhum, que é aquela cicatriz que aquele corte que se faz lá na vagina para o bebê sair, uhum, né, que cada vez está se fazendo menos, né, a laceração também, que às vezes o uhum, bebê dá, se vai rasgando ali, tem que fazer pontos, e também a cesárea, né, não podemos esquecer que a cesárea corta várias camadas musculares. E uma mulher num pós-cesárea, ela pode ter dormência naquela região, dificuldade para ativar aqueles músculos, então quando ela volta para a vida normal uhum. dela ali da atividade física, etc., ela vai começar a sentir também que tem alguma coisa errada. E a fisioterapia pélvica, quando a gente vai tratar essas disfunções do assoalho pélvico, a gente vai pensar em tudo isso aí, né? Não vai pensar só em assoalho pélvico, só em exercício de contrai e Uhum. relaxa, né? De prende e solta, não é isso aí, vai muito além disso, né? É, vamos entrar nesse ponto. Qual é a tua opinião sobre o pompoarismo? Bom, o pompoarismo, ele é uma técnica milenar, né, que é usado pensando no prazer sexual, digamos assim, da mulher, né, de ter uma boa musculatura da vagina para aprender a prender, soltar, né, Uhum, para ter mais prazer sexual. Já a fisioterapia pélvica é uma técnica baseada em evidências, né, evidências científicas, é outra linha de raciocínio, é um tratamento, né, uma linha de raciocínio. Nada contra o pompoarismo, acho que é interessante para as mulheres fazerem,
Só que assim, ele tem que primeiro tu tem que passar por uma avaliação do teu assoalho pélvico para entender se tu pode fazer o pompoarismo, né. Porque se a pessoa já tem uma tensão nessa musculatura e coloca mais uma contração, começa a fazer exercícios que não sabe o que tá fazendo, Uhum. pode piorar. Ou tu não tem consciência nenhuma do que é contrair e soltar. Às vezes tem gente que chega aqui achando que sabe fazer e quando eu vou avaliar não tem nem ideia do que tá fazendo. Tá usando toda a musculatura acessória que não precisa. Então, e isso é muito difícil de tu se autoavaliar. Tu precisa que alguém te avalie para entender, né, se tá acontecendo da forma correta. Eu acho muito complexo, porque a maioria desses cursos, digamos assim, de Treinamentos. pompoarismo, Aham. treinamento, é tudo online, né. Uhum. Então tu vai fazer tudo sozinha, e aí tá o grande erro. Acho que se tu for lá avaliar, ver que a tua musculatura tá legal, tu não tem nenhuma queixa, tá ok, Aí segue né. fazendo, aprende a fazer a Mas força, um claro. poarismo não cura incontinência urinária, não trata nada disso, né, ele é uma questão sexual. Quem Uhum. vai te ajudar nessas sintomas, nessas disfunções, vai ser uma fisioterapeuta pélvica, alguém que é especializado nisso Sim, aí, sim, né. sim, com certeza. Já que a gente tá polêmica Uhum, hoje, o que que tu uhum. pensa do vácuo? Vácuo que tu diz, Aquela do técnica abdominal. abdominal, tá, o LPF, né. Isso aí. Bom, aí é um assunto bem polêmico, Te hein. coloquei agora em um em Bom, um beco eu sem saída. eu uso muito uma técnica, tá, eu não tenho nada contra o vácuo, quando usado de forma correta, quando tu realmente aquela pessoa precisa mobilizar a cicatriz, Uhum, mobilizar, né, alguma região, mas não é em todas as ocasiões e não é sempre. O que que eu vejo na minha prática clínica, tá, mulheres que fazem muito LPF, diariamente, elas têm um aumento da flacidez abdominal, tá, isso aí eu uhum, noto muito e elas vêm muito aqui com a queixa de dores lombar. Lógico, se o abdômen não tá ativando da forma correta, o corpo fica bonito, fica com a barriga negativa, fica toda aquela questão estética, mas não quer dizer que tá funcional, né, então entra. Eu particularmente não gosto de trabalhar com vácuo, né, eu já sigo uma linha da escola de Praga, que é do DNS, né, que todos uhum, nós aqui da Forte seguimos muito essa linha, de trabalhar justamente ao contrário do vácuo, né, que seria uma expansão abdominal, um aumento uhum, dessa pressão intra-abdominal de forma ao contrário do vácuo. E eu trabalho assim, tanto dos meus tratamentos da fisioterapia uhum, pélvica e sempre tenho resultados, nunca tive problema, né. Mas é bem polêmico, assim, porque são linhas diferentes, raciocínios clínicos diferentes, uhum. né. Mas na prática clínica eu vejo que elas, nossa, a maioria vem com essas queixas. Sim, acaba piorando algo, assim, como a questão do pompoarismo por, às vezes, não ter um preparo, não entender É, e como às vezes fazer a aquilo. pessoa não é para ela aquilo ali, entendeu? Não Aham, vai ser para todo mundo, né. Então, às vezes também falta muito do profissional que está aplicando aquilo entender para quem que serve ou não. Mas não sou totalmente contra, acho que em sim, algumas ocasiões tu pode usar. sim, em algum contexto específico dá É, pra ser utilizado. mas eu não gosto de usar no assoalho pélvico. Uhum. E nessa questão, pensando assim pensando em envelhecer bem, tá, com autonomia, com liberdade, sem dores, né, o que que seria interessante, de repente, pensando num plano de tratamento para as mulheres de uma forma preventiva, quando que esse cuidado com a saúde pélvica poderia começar, deveria começar? Começar desde de que ela começa a vida sexual ali, já dá pra pensar que normalmente quando começa a perceber, né, os sintomas, né, mas o principal, número um, né, antes de começar a fisioterapia pélvica é começar a atividade física, né, Uhum, porque isso vai me ajudar dentro da disfunção do assoalho pélvico, né. Mas sim, ela pode começar desde nova, quando ela acha assim: "Ah, eu vou lá, vou avaliar para ver se eu tenho algo que eu já posso fazer". A maioria vai chegar e a gente vai descobrir que não precisa, que ainda não chegou o uhum. momento. Mas não, como é que eu vou dizer assim, o importante é tu saber quando que tu tá contraindo e quando tu tá relaxando esse assoalho pélvico. Isso já é um grande, porque tem Divisor de pessoas águas, que quando estão estressadas passam o dia inteiro contraindo o assoalho pélvico e sem nem perceber. sabem que estão fazendo isso sem perceber. Se a gente contrai os dentes, quem dirá? É, aperta os dentes, Se a já gente tá aperta tudo os dentes, não relacionado, é. percebe, às vezes, muitas vezes não percebe, passa o dia a É. dia ali, tá trabalhando, fazendo outras coisas, tá com essa questão, ativada. Quem dirá
algo em que a gente não está vendo, né. Inclusive um tempo atrás eu li um artigo exatamente sobre isso, que pessoas que são mais estressadas apertam mais o assoalho pélvico, porque apertam mais os glúteos e acabam apertando mais o assoalho pélvico. Achei bem interessante, daí entra justamente aí No o nesse traço comportamental. Então se é. tá uma pessoa tensa, uma mulher tensa, uma mulher hiperativa, uma mulher agitada, uma mulher estressada, mais ainda um ponto para ver como é que tá essa tua E é saúde muito íntima. comum eu apalpar, assim, a assoalho pélvico e elas nem saberem que tem uma tensão ali dentro. Elas falam: "Ai meu Deus, mas como é que tá doendo tanto?" Eu: "É, tá cheio de contraturas", porque lá também faz contraturas, porque são músculos como qualquer outros. Uhum, Então, e aí as pessoas me perguntam: "Tá, mas e aí o que que se faz, né?" Faz liberação que nem faz nos outros músculos, né, que nem a gente já falou ali antes. Vai fazer a mesma coisa, vai vou botar o dedo dentro da vagina, vou liberar que nem eu liberaria qualquer outro músculo. E para os homens também é a mesma coisa. sim, sim. A diferença é que o homem não tem a vagina para botar a Pregou. mão, é por fora, né. Sim. Eu acho que essa é uma dúvida, assim, né, principal, quem nunca passou por uma fisiopélvica, o que que vai ser feito lá dentro, como que É. vai ser, como é que vai acontecer, Como é né. que é feito esse atendimento, né. É. Normalmente a mulher vem, a gente faço uma avaliação, primeiro de anamnese, colho os dados, converso, tento entender aquela história, né, as queixas, e depois eu faço uma avaliação física, né, uma avaliação que daí ela vai sentar e eu tenho obrigatoriamente que fazer o toque vaginal, porque eu não vejo essa musculatura, ela não é Uhum. como qualquer outra musculatura que eu enxergo, tem que tocar para sentir, né. E ali eu vou dar comandos, contrai, relaxa, agora contrai tantas vezes, agora faz tantas coisas, Uhum. e a partir do que eu vou vendo ali, eu vou tirando minhas conclusões de como está aquele assoalho pélvico. A gente segue um roteiro, né, não é Uhum. é algo científico, né, que tem um baseamento científico, por que que se avalia dessa forma e desse jeito, né. Continuando sobre a questão de como é feita, né, esse atendimento da fisioterapia pélvica, então, normalmente um tratamento de fisioterapia pélvica, depois de avaliado, eu vou traçar ali o plano de tratamento para aquela pessoa, mas ele tem uma média, que a gente sabe que a pessoa já vai ter uma melhora, né, Uhum. que é entre 8 e 12 semanas. Então essa é a minha média do tratamento da fisioterapia pélvica. Normalmente são 12 semanas, né. Mas pode e aí vai depender se é uma gestante, se não é uma gestante, qual o período da gestação que ela foi me procurar, Uhum. e vai depender de cada caso. Tem pessoas que às vezes eu faço 4 semanas de tratamento e a pessoa melhora. Uhum. Então é muito relativo, se é um pós-operatório, né, de uma cirurgia pélvica, o que que vai ser. E a partir dali eu vou usar recursos durante o tratamento, né. Vou usar o biofeedback para ensinar essa mulher a fazer essa contração com maior qualidade e eficiência, né, nem para ela usar muita força, nem para usar tão pouca força, para, né, Como ganhar é esse mais. biofeedback? O biofeedback, ela consegue enxergar a contração, né. Então aqui o que eu uso aqui na Fortius é ele parece um videogame, né, tu escolhe um joguinho lá e a partir dali ele tem que às vezes levar o passarinho ou levar um coelhinho, pegar os Uhum. coraçõezinhos, então eu faço de acordo com o que eu quero que ela faça, eu crio um programa, Uhum. e ela vai fazer ali o que segue no o tablet, ela vai seguindo o que ele pede para ela fazer, né. É fácil, não é nada difícil, não dói, porque eu Uhum. não preciso obrigatoriamente introduzir nada dentro da vagina, né, boto os eletrodos por fora mesmo, que ele já tem um ótimo ganho. E aí vai depender de cada caso, tem pessoas que têm que colocar dentro da vagina, outros não, né. Então esses exercícios eles servem para educar essa quando tu tá e ela vai enxergar, agora eu tô contraindo, agora eu tô relaxada, Sim, ela vai fica ter essa mais visual, né. noção visual, é bem um biofeedback, né, ele vai te dar Uhum. um feedback do que tu tá fazendo ali. Aí vai depender de cada pessoa, mas a base do tratamento é assim, uma vez por semana, né, ela vem aqui, daí o que precisa mais de exercício, a gente vai focar mais no exercício, quem precisa de liberar mais, vai focar mais em liberar, quem precisa de consciência da musculatura abdominal, a gente Uhum. vai focar de acordo com o que com a queixa de cada um. "Ah, eu tenho dor", vamos focar na dor, de usar correntes para diminuir a dor, usar laser, Uhum. usar todos os recursos que eu tiver. É muita fraqueza, vamos usar cones vaginais, né, o cone vaginal é como se fosse um pezinho para vagina, né, então é tipo um OB, ele tem uma cordinha,
e tu introduz lá na vagina e vai fazer Pensa exercícios. que o peso é só na musculação, não, É, não é não, só na mesa não é musculação. para todos, como eu mesmo já disse, né, o assoalho pélvico é igual É um músculo. qualquer outro músculo do corpo. Mas a base do tratamento é mais ou menos isso, né. E claro, o tratamento de fisioterapia pélvica, ele é, vamos dizer assim, 80% do paciente e só 20, no máximo 30% é meu, né. Uhum, Que é fazer os exercícios domiciliares, os exercícios diários, né. Então eu vai sempre um programa de acordo com cada pessoa, não é a mesma coisa para todo mundo. uhum, Cada um vai ter um programa de exercícios diferentes, que vai ser baseado no meu objetivo. "Ah, essa pessoa precisa ganhar mais força de sustentação, essa pessoa precisa ganhar mais, força nas fibras rápidas, né, de contrações uhum, rápidas", né, quem pula corda, quem corre, quem então eu vou ter que basear de acordo com que cada queixo de cada um. uhum. E nessa questão, assim, tratado, né, vamos supor, eu tenho uma dor na lombar ou eu tenho essa questão da urgência do xixi, isso tratado com algumas sessões ali, esse tempo que tu colocou, seria resolutivo ou poderia voltar, precisaria estar olhando sempre para essa questão? Depende da pessoa, tem pessoas que tratam e nunca mais têm queixas, mas o certo é tu ter uma manutenção, né. O Uhum, que que eu vou fazendo um desmame desse tratamento, e depois a pessoa vai vindo para fazer as manutenções ou orientações. A maioria, o que que acontece? As pessoas ficam boa e não aparecem mais, né, isso é bem comum uhum, acontecer. sim. Mas o certo é fazer uma manutenção, que tu pode voltar a ter perdas urinárias, né, Uhum, se tu porque daí tu vai esquecendo, tu já não vai tendo o mesmo, né, que nem uhum. musculação. Sim, sim, tem que estar sempre Se tu trabalhando parar de essa fazer questão. musculação, tu vai perder a É, massa perde muscular, né, massa tu não vai ter muscular. mais força ou tu não vai ter mais aquela hipertrofia, né. É. Então tem que estar sempre trabalhando Acho que esse uma frase é: "Não cuide só da sua massa muscular, cuide também da sua vagina, da sua saúde é, íntima", também é. né, não é só ir lá na academia treinar o músculo aparente, mas o É. músculo que tu também não Aí está tá vendo. flácida a vagina, né. É, viu só? Aí não tá flácida muscular, tá flácida a vagina. E se tu pudesse deixar uma mensagem, assim, geral para as mulheres do que tu acha importante sobre esse assunto que não pode faltar, pra gente finalizar. Ah, eu acho que todas as mulheres tinham que fazer pelo menos uma avaliação pélvica, porque a maioria quando chega aqui se surpreende: "Como assim eu tenho dor aí? Como assim isso era isso?", sabe, "Era só isso aqui e eu nunca tinha pensado nisso". Seria que sim, vamos pensar em saúde íntima também e não só no prende e solta, né. Vamos pensar em avaliar, ver o que que tem, fazer um tratamento sério e se dedicar a melhorar Uhum. também essa questão, porque vai melhorar outras coisas na vida da pessoa. Sim, com certeza. É, não. Em todas as fases, né, da mulher, né, da gestação, do pós-parto, da menopausa, né. Uhum. Maravilha. Se tu gostou desse episódio, se tu te conectou, te identificou, compartilha ele, compartilha com outras mulheres, compartilha com as tuas amigas, com mãe, com enfim, quem tu acredita que pode contribuir esse conteúdo de valor. Deixa um comentário aqui que a gente também quer te escutar. A gente faz esses episódios também para ter essa conexão contigo, então comenta aqui o que que tu sente, se tu sente dor lombar, se tu sente uma questão ali envolvida com a urina, se é uma questão de libido, a gente quer te escutar e te entender. Ativa o sininho, compartilha e até o próximo episódio.